Shalom. Deus deu o poder de julgar ao Filho. Isto está em João capítulo 5, no versículo 22, onde diz assim: além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. Jesus diz que Deus não julga ninguém, mas o direito de julgar foi dado ao Filho. Toda autoridade absoluta para julgar. Nós vamos entender quem é o Filho. É lógico que Jesus está falando dele próprio, mas nós vamos entender o profundo, o espiritual. No livro de João, capítulo 5, no versículo 26 e o 27, diz também assim: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Ele é o Filho do homem. O Filho do homem lhe foi dado o poder de julgar a todos e a tudo. No livro de 1 de João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. No livro de João capítulo 1, versículo... João capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 5, versículo 45 e 46 diz assim: mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará, sim. Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de facto em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. A quem gosta de falar arcará com as consequências. Então entendemos aqui que o direito de julgar Deus deu ao Filho do homem. E quem é este Filho do homem? É Jesus Cristo. Mas será que é só Jesus Cristo? Nós lemos aqui alguns versículos e, para quem já percebeu, nós entendemos aqui quem é este Filho do homem. Filho do homem é aquela parte em nós que discerne a diferença entre a verdade e o erro. Quando obtemos esse entendimento de que fomos feitos filhos de Deus, estamos em condições e no poder de julgar ou libertar a nossa alma do pecado e o nosso corpo da doença, que é o efeito do pecado. O efeito do pecado é a doença e a morte. O Filho do homem deve ser levantado, deve ser elevado espiritualmente. E não há maneira de fazer isso, exceto através de crer e receber Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, afirmando essa crença em oração. Então, o Filho do homem é aquela parte dentro de nós que consegue ou tem a capacidade de discernir entre a verdade e o erro. Este Filho do homem, sem Cristo dentro dele, ele está morto, ele está com uma mente carnal. Por isso Jesus disse: importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus foi pendurado na cruz, representando o Filho do homem. Ele se identificou conosco. Quando ele se referia em Filho do homem, ele se identificava com o ser humano. Ele disse: essa parte no ser humano, ou seja, a mente do ser humano, precisa ser elevada espiritualmente à mente de Cristo, à mente de Deus, à mente da palavra de Deus. Então, quando a nossa mente é levantada, a mente de Cristo, a mente de Deus, a mente da palavra de Deus, nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Essa mente agora é a nossa mente, que é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, nos é dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Logo, esse poder
para julgar ou para libertar a nossa alma do pecado, da doença, ou para chamar à existência a saúde para o nosso corpo, foi dado a nós. Está aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Então, a própria pessoa agora, ele tem o poder na língua dele, nas palavras que saem da boca dele, para ativar a vida, para gerar vida, se ele falar palavras positivas, abençoadoras, né, e boas, palavras de amor e de sabedoria, assim como ele também tem o poder de matar tudo que é bom no corpo dele, na vida dele. Quando ele usa da língua ou da palavra que sai da boca dele só para falar mal dos outros, só para amaldiçoar, só para falar coisas negativas, falar de morte, de doenças, ele começa a gerar, ele começa a criar essa realidade para a vida dele. E ele vai arcar com as consequências do fruto das suas palavras. Então, nós não queremos isso. O poder nos foi dado a nós. Jesus também disse assim: não sou eu, a palavra de Deus, não sou eu, o Filho de Deus, quem vai vos acusar diante do Pai, diante de Deus, mas Moisés os acusará. Moisés é quem vai os acusar. É lógico que Jesus não está a falar de Moisés, o patriarca, Moisés, aquele homem que nós conhecemos na Bíblia. Moisés aqui é uma analogia da lei, porque foi através de Moisés que a lei entrou em vigor, foi através de Moisés que a lei chegou até Israel, até o povo de Deus. Logo, a lei acusa, a lei te acusa. Então, Jesus aqui diz que a própria lei em quem vocês têm a vossa esperança, a esperança de vida, ela é quem vai vos acusar diante do Pai. Não sou eu a graça, não sou eu a verdade, não sou eu o Filho de Deus, quem vai vos acusar diante do Pai, porque a palavra de Deus não acusa o Filho de Deus. A palavra de Deus, ela, pelo contrário, ela exorta, consola e edifica o Filho de Deus, levanta o Filho de Deus. Importa que o Filho do homem seja levantado. Este é o papel da palavra de Deus, é Cristo. Então importa que a palavra de Deus entre dentro de ti e levante, eleve aquele sonho que já está morto dentro de ti, aquela esperança que já está morta dentro de ti, aquela saúde que já não tem mais esperança. Então é levantada através do poder da palavra de Deus. Quando nós afirmamos, tens que afirmar, tens que dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando assim fizeres, você estará em sintonia com Deus e estarás a criar essa realidade para si. Deus já te deu. E esse poder Deus colocou na sua língua. Está aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida na vida da pessoa. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Quem gosta de falar coisas negativas vai arcar com as coisas negativas que ele fala. Quem gosta de falar coisas positivas, abençoadoras, então vai também colher das consequências dessa bênção. Ele vai receber bênçãos também para a sua vida. No livro de João capítulo 5, versículo 22 diz: além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. Deus te deu autoridade absoluta para julgar a tua causa. No dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu a adoção de filho. Você agora é filho de Deus. Este filho também é você. Logo, você tem autoridade para julgar. Não é julgar os outros, a vida dos outros, mas julgar a tua causa. O diabo vai colocar pensamentos de medo, pensamentos de doença, de morte. Você tem o poder na tua boca, na tua língua, para repreender isso e se julgar. Você diz: olha, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora já não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Isto é julgar a tua causa no tribunal de Deus. Deus te deu essa autoridade. João 5, versículo 26 e o 27 diz: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Está a falar de Jesus, mas também se aplica para ti. O Pai tem vida em si mesmo e concedeu ao Filho, te concedeu a ti, porque você agora é filho de Deus também. Concedeu ao Filho igual poder de dar vida. Então Deus te deu esse poder. Onde é que está esse poder? Está na tua língua, meu irmão, está na tua boca. Controla o que é que você fala. Não fala coisas negativas, não se amaldiçoe, não amaldiçoe o outro. Não fale mal do outro, porque ao falar mal do outro, você estará a falar mal de você próprio.
porque nós somos um em Cristo. Quando você amaldiçoa o outro, você se amaldiçoa também. Então, é este o poder que você tem. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu acredito que está tudo explicado aqui. Eu fico aqui hoje com esta palavra. Shalom. Deus abençoe.